Boa tarde, bom dia, boa noite. Leitura 5 do livro Segredos de uma Mente Milionária. Continuando nos tipos de influência. A segunda influência, exemplos. Entre parênteses, como diria o coach Jerônimo Temel, palavras motivam, exemplos arrastam. Fecha parênteses. A segunda maneira como somos condicionados é chamada de exemplo. Como se comportavam os seus pais ou responsáveis em questão de dinheiro quando você era criança? Eles cuidavam bem ou mal das finanças? Eram gastadores ou econômicos? Eram investidores perspicazes ou nunca investiam? Eram propensos a arriscar ou conservadores? Vocês tinham dinheiro sempre ou só esporadicamente? O dinheiro afluía com facilidade à sua família ou era suado? Era fonte de felicidade ou motivo de ásperas discussões? Por que essa informação é importante? Você já deve ter ouvido a expressão macaco de imitação. Ora, nós, seres humanos, não ficamos muito atrás. Quando crianças, aprendemos quase tudo a partir dos exemplos que nos dão. Embora a maioria de nós odeie admitir o que vou dizer, há uma boa dose de verdade no velho ditado: a fruta não cai longe da árvore. Isso me lembra a história de uma mulher que estava preparando o pernil para o jantar, cortando as duas pontas dessa peça da carne, sem entender. O marido lhe perguntou por que ela fazia isso. Ela respondeu: era assim que a minha mãe fazia. Justamente naquela noite, a sua mãe foi jantar com eles. Os dois aproveitaram para lhe perguntar por que ela sempre cortava as duas extremidades do pernil. A mãe respondeu: porque era assim que a minha mãe fazia. Então eles decidiram telefonar para a avó dela e saber por que ela cortava as pontas do pernil. A resposta? Porque a minha panela era pequena. A questão é, em matéria de dinheiro, tendemos a ser idênticos aos nossos pais. Um deles em particular, ou a uma combinação dos dois. O meu pai, por exemplo, era empresário do ramo da construção civil. Construía de 12 a 100 casas por projeto. Cada um desses empreendimentos demandava um pesado investimento de capital. O meu pai precisava empenhar tudo o que tínhamos para fazer empréstimos nos bancos, até as casas serem vendidas e o dinheiro começar a entrar. Por isso, toda vez que ele dava início a um projeto, nós ficávamos mergulhados em dívidas e sem um tostão para gastar. Como você pode imaginar, nesses períodos, o humor do meu pai não era dos melhores, nem a generosidade era o seu forte. Para tudo que eu lhe pedia, mesmo que custasse só 1 centavo, a sua resposta padrão, depois de você acha que eu sou feito de dinheiro? Era: tá maluco? É claro que eu não conseguia mais do que aquele olhar de nem pense em pedir outra vez. Garanto que você sabe exatamente o que é isso. Essa situação durava 1 ano ou 2, até as casas serem vendidas. Depois, ficávamos cheios da grana. Da noite para o dia, o meu pai se transformava em outra pessoa. Ficava feliz, afável e extremamente generoso. Até me perguntava se eu precisava de dinheiro. Eu tinha ganas de lhe devolver aquele olhar da época de vacas magras. Mas, como não era bobo, dizia apenas: claro, pai, obrigado. E revirava os olhos. A vida era boa até o maldito dia em que ele chegava em casa anunciando: encontrei um ótimo terreno, vamos construir novamente. Lembro-me muito bem do que eu costumava dizer: fantástico, pai, boa sorte. Com o coração apertado por saber do período de dureza que teríamos pela frente. Até onde consigo me lembrar, esse padrão já existia quando eu tinha 6 anos de idade e durou até os meus 21 anos, quando saí definitivamente de casa. Foi quando tudo mudou, pelo menos era assim que eu esperava.
Nessa época, terminei os estudos e me tornei, como você há de imaginar, construtor. Depois me meti em vários negócios relacionados com projetos de construção. Por algum estranho motivo, após ganhar grandes fortunas, em pouco tempo eu estava de novo na pindaíba. Então começava outro negócio. Sentia-me novamente no topo do mundo e um ano depois me via mais uma vez no fundo do poço. Fiquei cerca de 10 anos nesse esquema de altos e baixos, até perceber que o problema talvez não fosse o ramo de negócio em que eu estava, os sócios que eu escolhia, os empregados que tinha, a situação econômica do país ou minha decisão de dar o tempo no trabalho e relaxar quando as coisas iam bem. Finalmente reconheci que, talvez, estivesse inconscientemente revivendo os altos e baixos do meu pai. Parênteses. Vamos ver se vocês vão lembrar e completar a minha frase. Palavras motivam, o exemplo. 3 pontinhos aí para vocês. Se não lembra, volta no começo do vídeo. Fecha parênteses. Graças a Deus, tive a oportunidade de aprender o que você está lendo neste livro e consegui me recondicionar a abandonar o modelo ioiô e construir uma vida de prosperidade crescente. Até hoje, minha ânsia de mudar quando as coisas vão bem e sabotar a mim mesmo no processo. Mas agora tenho na mente outro arquivo que observa esse sentimento e diz: obrigado pela informação. Pode retomar a concentração e voltar ao trabalho. O exemplo seguinte vem de um dos participantes dos seminários. Nunca vou me esquecer de um senhor que, em lágrimas, se aproximou de mim no final da apresentação com a respiração ofegante e enxugando os olhos na manga da camisa. Olhei para ele e perguntei: qual o problema, senhor? Ele respondeu: tenho 63 anos, leio livros e frequento seminários desde que eles foram inventados. Já escutei todo tipo de palestrante e tentei tudo o que eles sugeriram. Ações, imóveis, uma dúzia de negócios diferentes. Voltei à universidade e obtive um MBA. Tenho 10 vezes mais conhecimento do que a média das pessoas e jamais alcancei o sucesso financeiro. Em todos esses anos, sempre comecei muito bem e acabei de mãos vazias e nunca soube por quê. Eu me achava um completo idiota até hoje. Depois de ouvir o que você falou e processar essas informações, finalmente as coisas começaram a fazer sentido. Não há nada errado comigo. Simplesmente trago o modelo de dinheiro do meu pai gravado na mente. E esse tem sido o meu castigo. O meu pai perdeu tudo o que possuía num negócio mal sucedido. Todo dia ele saía de casa para procurar trabalho ou tentar vender alguma coisa e voltava sem nada. Ah, se eu tivesse aprendido sobre modelos e padrões de dinheiro há 40 anos. Quanta perda de tempo todo esse aprendizado e conhecimento. E começou a chorar convulsivamente. E eu lhe disse: o seu conhecimento não é de forma nenhuma uma perda de tempo. Ele apenas ficou latente no canto do seu cérebro, à espera do momento oportuno para se manifestar. Agora que o senhor formulou um modelo de sucesso, tudo o que aprendeu ao longo da sua vida se tornará útil e fará com que seja bem-sucedido. A maioria de nós já sabe a verdade quando a escuta. Ele começou a ficar ofegante de novo, depois foi se mostrando mais aliviado e passou a respirar profundamente. Em seguida, um grande sorriso iluminou seu rosto. Deu-me um forte abraço e disse: obrigado, obrigado, obrigado. Na última vez que tive notícias desse senhor, ele estava nas alturas. Acumulara mais riqueza nos últimos 18 meses do que nos últimos 18 anos. Para mim, isso é o máximo. Repito. Mesmo que você tenha todo o conhecimento e toda a qualificação do mundo, se o seu modelo não estiver programado para o sucesso, você estará condenado financeiramente. Nos seminários, recebo muitas pessoas cujos pais lutaram na Segunda Guerra Mundial ou sofreram uma grande perda financeira.
Elas sempre se espantam ao perceber como a experiência dos pais influenciaram as suas crenças e os seus hábitos a respeito do dinheiro. Algumas delas gastam feito loucas, porque, como dizem, é muito fácil perder tudo. Por isso é melhor desfrutar o dinheiro enquanto é possível. Outras fazem o caminho inverso. Guardam o que tem no cofre para os dias difíceis. Uma palavra de sabedoria. Poupar para os dias difíceis parece uma boa ideia, mas pode também criar grandes problemas. Um dos princípios que ensino nos cursos é o poder da intenção. Se você está juntando dinheiro para dias difíceis, o que acabará conseguindo? Dias difíceis? Para de fazer isso. Em vez de economizar para tempos ruins, concentre-se em guardar dinheiro para os dias felizes ou para o dia em que você alcançar a sua liberdade financeira. Nesse caso, pela lei da intenção, é exatamente isso que obterá. Eu disse anteriormente que, em questões de dinheiro, a maioria das pessoas tende a se identificar com os pais ou com um deles, pelo menos. Mas há também o outro lado da moeda. Há quem acabe se tornando exatamente o oposto deles. Por que isso acontece? Será que as palavras raiva e rebeldia têm algo a ver com essa história? Em suma, tudo depende de quanto a pessoa se irritava com os pais. Infelizmente, quando somos crianças, não podemos dizer a eles: papai, mamãe, sentem-se aqui. Quero discutir uma coisa com vocês. Não gosto da maneira como vocês lidam com o seu dinheiro. Por isso, quando for adulto, vou agir de um modo totalmente diferente. Espero que compreendam. Agora vão dormir. Tenham bons sonhos. Não, as coisas definitivamente não acontecem assim. Pelo contrário, quando os nossos botões são apertados, geralmente tendemos a ficar furiosos e a reagir com um tipo de atitude do tipo: eu odeio vocês, jamais serei como vocês. Quando eu crescer, serei rico, terei tudo o que eu quero, gostem vocês ou não. Depois, vamos para o quarto, batemos a porta e começamos a socar o travesseiro ou o que estiver no alcance da mão para extravasar a frustração. Muitas pessoas nascidas em famílias pobres sentem raiva e se rebelam. Em geral, elas vão à luta e enriquecem ou têm pelo menos o impulso de enriquecer. Mas há um pequeno problema, o que é na verdade um problemão. Mesmo que façam fortuna ou se matem de trabalhar na tentativa de alcançar o sucesso, elas não costumam ser felizes. Por quê? Porque as raízes da sua riqueza ou motivação para ganhar dinheiro são a raiva e o ressentimento. Consequentemente, dinheiro e raiva tornam-se entidades associadas na sua mente. Quanto mais dinheiro elas têm ou lutam para ter, mais enraivecidas ficam. Até um dia em que sua consciência lhe diz: estou cansado de tanta raiva e de tanto estresse. Tudo que eu quero é paz e felicidade. Nesse ponto, as pessoas perguntam à mesma mente que criou aquela associação o que fazer a respeito. E a mente responde: para se livrar da raiva, será necessário dar um fim ao dinheiro. É o que elas fazem inconscientemente. Livram-se dele. Começam a gastar loucamente, realizar maus investimentos, a pedir divórcios desastrosos do ponto de vista financeiro ou a sabotar o próprio sucesso de outra forma. Mas não importa, porque agora elas são felizes, certo? Errado. As coisas ficam ainda piores porque agora, além de continuarem a sentir raiva, elas estão também na lona. Deram fim à coisa errada. Livraram-se do dinheiro e não da raiva, do fruto e não da raiz, quando a verdadeira questão é, e sempre foi, a raiva que sentem dos pais. Enquanto esse sentimento permanecer, elas nunca estarão verdadeiramente felizes ou em paz. Não importa quanto dinheiro tenham ou deixem de ter. A sua razão ou motivação para enriquecer ou fazer sucesso é crucial.
Se ela possui uma raiz negativa, como medo, raiva ou a necessidade de provar algo a si mesmo, o dinheiro nunca lhe trará felicidade. Por quê? Porque nenhum desses problemas pode ser resolvido com dinheiro. Veja o caso do medo, por exemplo. Os seminários costumam perguntar à plateia: quantos de vocês diriam que o medo é a sua principal motivação para o sucesso? Poucas pessoas erguem o braço. No entanto, quando eu pergunto: quantos de vocês diriam que a segurança é uma das principais motivações para o sucesso? Quase todos os presentes levantam a mão. Mas preste atenção, a segurança e o medo são ambos motivados pelo mesmo fator. A busca por segurança tem origem na insegurança, cujo fundamento é o medo. Será que mais dinheiro dissipa o medo? Quem dera. A resposta é absolutamente não. E por quê? Porque o dinheiro não é a raiz do problema, o medo é. E o pior é que esse sentimento, mais do que o problema, é um hábito. Portanto, ganhar mais dinheiro apenas mudará o tipo de temor que trazemos dentro de nós. Quando não possuímos nada, sentimos medo de não conseguir chegar lá, ou de não termos o suficiente. Se atingimos um patamar qualquer, o medo passa a ser: e se eu perder tudo que eu consegui? Ou todo mundo vai querer o meu dinheiro? Ou ainda, vou ter que pagar uma fortuna de imposto. Em resumo, se não formos à raiz da questão e nos livrarmos do medo, nenhuma quantidade de dinheiro será capaz de nos ajudar. É claro que a maioria das pessoas, se pudesse escolher, preferiria se preocupar com a possibilidade de perder dinheiro que possui a não ter um centavo. Mas nenhuma dessas duas hipóteses propicia um modo agradável de viver. Assim como existem pessoas motivadas pelo medo, há quem seja motivado a alcançar o sucesso para provar que é suficientemente capaz. Vou tratar detalhadamente desse desafio na parte 2. Por enquanto, apenas entenda que nenhuma quantidade de dinheiro jamais fará de você alguém competente. O dinheiro não pode transformá-lo em algo que você já é. Volto a dizer, assim como acontece com o medo, a necessidade de provar a sua competência o tempo todo acaba se tornando o seu modo de viver. Nem passa pela sua cabeça que essa necessidade está governando os seus atos. Você se considera um grande realizador, um baita líder, uma pessoa determinada, características que são todas excelentes. A questão que permanece é: por quê? Que motor está na raiz de tudo isso? No caso de indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor daquela ferida interna que faz com que, para eles, todas as coisas e todas as pessoas na vida não são o suficiente. Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero será o bastante para quem não se sente capaz. Mais uma vez, está tudo dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença, gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a raiz e ela se tornará o seu modo natural de viver. Desvinculando a sua motivação para ganhar dinheiro da raiva, do medo e da necessidade de autoafirmação, você poderá estabelecer novas associações para prosperar financeiramente, por meio de propósito, contribuição e alegria. Assim, nunca terá que se livrar do dinheiro para ser feliz. Ser rebelde ou ser o oposto dos pais na área financeira nem sempre é o problema. Ao contrário, se você é rebelde, geralmente o caso do segundo filho, e a sua família tem hábitos negativos no que diz respeito ao dinheiro, é muito bom pensar e agir de forma oposta a ela nessa questão. Por outro lado, se os pais são bem-sucedidos e você está se voltando contra eles, pode estar a caminho de enfrentar sérias dificuldades financeiras. Em qualquer dos casos, o importante é reconhecer como seu modo de ser se relaciona com um dos seus pais ou com ambos.
Passos para mudança. Exemplo: conscientização. Pense no modo de ser e nos hábitos dos seus pais em relação a dinheiro e a riqueza. Liste por escrito em que aspectos você se considera igual a cada um deles ou seu oposto. Entendimento. Escreva sobre o efeito que esse exemplo vem causando na sua vida financeira. E dissociação. Você compreende que esse modo de ser é apenas o seu aprendizado passado e não quem você é? Consegue perceber que tem a opção de ser diferente agora? Declaração. Por favor, gente, faz isso em voz alta. Lembra da história da declaração no outro vídeo? Declaração. O exemplo que tive a respeito do dinheiro era o modo de agir dos meus pais. A minha maneira de fazer as coisas nessa área sou eu que escolho. Agora diga em voz alta, por favor, para o seu próprio bem. Eu tenho uma mente milionária. Chique demais. Até a próxima. Não esquece de deixar o like e um comentário e compartilhar com alguém que você acha pertinente.